falar mais sobre esse assunto com o Gerardo Portela. Ele é especialista em gerenciamento de riscos e nos atende nessa manhã de segunda-feira. Tudo bom, Gerardo? Bom dia. Bom dia, Carol, todos que nos acompanham. Gerardo, o que temos de informações com relação a esse acidente? Estamos falando aqui de uma aeronave da Air Canada que deixou Montreal com destino ao aeroporto de LaGuardia e no momento da aterrissagem aconteceu essa colisão com um caminhão de resgate, um caminhão dos bombeiros que atenderam uma ocorrência numa outra aeronave da United Airlines. A CNN Internacional teve acesso ao áudio do controle de tráfego aéreo, que revela os momentos que antecederam essa colisão. O que temos de informação aqui, que o caminhão de bombeiros tinha permissão, recebeu permissão do controlador para atravessar a pista para atender essa ocorrência, justamente no momento em que a aeronave da Air Canada estava pousando. E aí, segundos depois, o controlador ordena urgentemente que o caminhão saia do local. Gerardo, diante do que sabemos desse áudio, podemos falar que esse acidente foi provocado por um erro humano? Bom, Carol, você descreveu aí informações valiosíssimas para a investigação que está em curso e que vai alcançar ali a sequência de fatos com exatidão, precisão técnica, que vão garantir que esse acidente receba recomendações e ele não se repita nessas condições. Mas nós podemos sim, baseado nessas informações, ter algumas conclusões. Primeiramente, a colisão em pista é um dos problemas mais graves da aviação. Pode causar estranheza, mas o maior acidente aéreo de todos os tempos não aconteceu no ar. Aconteceu em Tenerife, uma colisão de duas aeronaves em pista com 583 pessoas mortas. Então, por causa disso, a tecnologia para evitar esse tipo de acidente já está muito desenvolvida e você tocou num dos pontos mais importantes. Então, eu vou descrever aqui quais são as prevenções que deveriam ter funcionado para que um acidente como esse não acontecesse. O primeiro deles é a comunicação. Exatamente o ponto, Carol, que você citou, porque é uma questão de fatores humanos. Existe uma fraseologia padrão, uma maneira de se conversar pelo rádio. Essa maneira de conversar usa palavras específicas, não é possível você falar gírias ou coloquial no rádio de um aeroporto e ao mesmo tempo existe o que eles chamam lá de readback, que na verdade é o que a gente chama no Brasil de comunicação de 3 vias. Então, por exemplo, se a torre, que é a grande responsável por controlar toda essa movimentação na pista, ela falar assim: aguarde antes na pista 10. O motorista ele é treinado para responder assim: aguarde antes da pista 10. Ele confirma a informação que a gente chama de comunicação de 3 vias para ter certeza de que ele entendeu aquela informação. E também não é um motorista comum, né? Então a gente vê uma situação de crise nos aeroportos americanos, onde você tem a substituição de pessoas. Você não pode colocar uma pessoa, por exemplo, no Brasil com uma CNH só. Ela precisa ter um treinamento de direção em área de movimentos de aeroportos, para poder operar um veículo ali. Lembrando que o caminhão de bombeiros, ele não é um caminhão de bombeiros como a gente vê na cidade. Ele é muito maior, eu diria 3 vezes maior aproximadamente do que um caminhão normal, o maior caminhão de incêndios que a gente vê aqui no Brasil. Então, esse é um ponto. A outra questão, Carol, é a sinalização visual, que ela é muito robusta para evitar. Então, existem barras de parada que vão sinalizando o veículo para ele não passar, pinturas no solo, placas, indicando aqui pode ter uma colisão, você tem que ter muita certeza. Então, tudo isso falhou. Finalmente, tem a questão da tecnologia e vigilância num aeroporto como esse, é elevadíssimo. Então, tem sistemas de detecção de equipamentos na pista, até mesmo radar de solo, para evitar colisões desse tipo. Luzes especiais que piscam, indicando que ele está adentrando num local inadequado. E até mesmo, alguns aeroportos exigem que os carros tenham o transponder, que é o mesmo equipamento que o avião tem, para que os radares enxerguem. Então, teria que acontecer muitas falhas. Finalmente, além da parte
específica, técnica, tem a questão da gestão e cultura de segurança. Em aeroportos como a LaGuardia, eles têm ali os hotspots, ou seja, os pontos críticos. Então, eles mantêm vigilância e treinamento sobre aqueles locais mais prováveis de acontecer acidentes. Você prepara as pessoas para se conscientizarem do risco que estão. Então, quando a gente escuta substituição simples de pessoas altamente treinadas por outras pessoas de outras áreas, como a gente tem escutado, esse é um indicador de possibilidade de um maior alinhamento de fatores para causar um acidente como esse. Gerardo, a gente está falando aqui do aeroporto de LaGuardia. Trago aqui o dado disponibilizado com relação ao número de passageiros em 2025. Cerca de 30 milhões de pessoas passaram pelo terminal. Você está falando aí de um aeroporto muito movimentado em Nova York e que agora fica fechado até as 2 horas da tarde, horário local, para atendimento a essa ocorrência. O que acontece a partir de agora, Gerardo? E se de fato, o que essa investigação nesse momento apura instantes após a colisão? Primeiramente, tem uma fase de coleta de evidências. Você tem um cenário do acidente, então você tem ali logo no primeiro momento chegam, e no aeroporto isso é mais fácil, representantes, né, das autoridades que vão fazer a investigação para coletar o máximo de evidências. Mas passando essa parte, você precisa fazer uma limpeza da pista, tirar qualquer debris, qualquer pedaço, qualquer peça que tenha ficado na pista. Também tem que limpar a pista de eventuais fluidos, que o avião tem vários fluidos, não é só combustível, você tem fluidos hidráulicos e suprimentos, então você precisa limpar a pista desses fluidos, e esse processo precisa ser feito com muito cuidado, com boa iluminação e com técnica. Então não pode haver precipitação, apesar das consequências, né, para toda a aviação ali da região, um aeroporto desse porte, ficar interrompido ali a movimentação, a decolagem, o pouso, mas é necessário para a segurança. E hoje a gente sabe que há uma situação bastante crítica nos aeroportos americanos devido a essa questão de ausência de profissionais, carência de profissionais, por causa de questões internas ali, governamentais dos Estados Unidos. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Gerardo. Para a gente encerrar nossa conversa, logo no início do nosso bate-papo, você trouxe a informação que o pior acidente aéreo da história foi justamente na pista, colisão entre 2 aeronaves em Tenerife. O quão recorrente é esse tipo de acidente? Falamos sobre a gravidade, mas é algo recorrente quando a gente olha para o mundo, para a operação dos aeroportos em todo o mundo? Infelizmente, acontece sim, inclusive aqui no Brasil, recentemente, há não mais do que 2, 3 anos, a gente teve um acidente no Galeão, onde uma picape foi praticamente atropelada, eu acho até que menos disso, eu acho que há 1 ou 2 anos atrás, foi atropelada por uma aeronave, por causa de uma confusão na torre de controle. Geralmente, esse tipo de acidente tem uma influência muito grande de fatores humanos. Que seriam isso? São fatores que induzem pessoas a cometer erro. Às vezes, excesso de atividade, pouca gente, turnos prolongados, pessoal mal treinado. E tudo isso induz o ser humano a cometer erros, porque ninguém quer que isso aconteça. É óbvio, mas só que os fatores que estão ali de engenharia e os fatores de segurança aeronáutica que estão ali induzindo aquela pessoa a cometer o erro, eles precisam ser identificados na investigação e corrigidos. Então, infelizmente, essas falhas acontecem, embora existam procedimentos robustos para tentar evitá-los, mas, infelizmente, às vezes todas essas barreiras sequenciais são rompidas e aí a gente tem uma catástrofe como essa que a gente está vendo. Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de riscos, conversando conosco sobre esse acidente que obriga ao fechamento do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, nos Estados Unidos. Mais uma vez, Gerardo, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Um abraço.